Olá pessoal, eu sou o Victor e essa é mais uma aula da nossa série de aulas de grafos, certo? E aqui nós vamos provar um pequeno teorema de Ramsey, que é o seguinte: provar que numa reunião com 6 pessoas, ou há 3 que se conhecem mutuamente, ou 3 que se desconhecem mutuamente. Bom, aqui nesse enunciado nós não estamos considerando, por exemplo, uma pessoa que conhece a outra sem que a outra conheça a primeira. A gente não quer considerar isso. Ou as duas pessoas se conhecem mutuamente, ou elas se desconhecem, certo? Então, dadas essas 6 pessoas, se eu olhar para essa situação com grafo, né, o que eu vou perceber aqui? Que 3 pessoas que se conhecem mutuamente, vamos colocar assim, o azul quer dizer que elas se conhecem, né? Se 3 pessoas se conhecem mutuamente, elas vão formar um triângulo, né? Um triângulozinho azul. Vamos colocar o vermelho como se fossem as pessoas que se desconhecem, certo? Se elas se desconhecem, elas vão formar um triângulo, por exemplo, né, aqui assim, vermelho, certo? Então, o objetivo é provar que, num grafo completo, quer dizer, todas as arestas possíveis, você vai imaginar que estão traçadas, se eu pintar as arestas de azul ou de vermelho, cada uma, eu sempre vou ter ou um triângulo azul ou um triângulo vermelho. É isso que é o nosso problema traduzido em teoria de grafos. E aí, como é que eu olho para isso? Bem, eu vou pensar o seguinte. Eu vou olhar para esse cara aqui e eu vou ver qual a cor das arestas que partem dele, né? Por exemplo, parte uma aresta azul daqui, outra azul daqui, parte uma vermelha daqui, outra vermelha daqui. Eu tenho que saber se essa aresta aqui é azul ou vermelha. Mas enfim, como o fato é que ele está ligado a 5 pessoas, né? Cada aresta tem uma das duas cores, o vermelho ou o azul. Então, pelo princípio das casas dos pombos, né, tem uma cor que foi usada 3 vezes para ligar ele aqui para baixo, né, seja o azul ou seja o vermelho. Por quê? Se o azul foi usado no máximo 2 vezes e o vermelho foi usado no máximo 2 vezes, então eu usei no máximo 4 arestas, mas eu preciso de 5. Né? Esse cara aqui vai ficar sem uma ligação para ele. Eu não vou saber se ele conhece ou desconhece. E isso eu não estou querendo para a minha interpretação do problema. Bom, dito isso, o que eu observei? Que tem uma cor, digamos o azul, né? Que acontece 3 vezes, certo? Pode acontecer mais, poderia ser que isso aqui tudo fosse azul. Mas pelo menos 3 vezes uma das cores, certo? Então, digamos que fosse o azul. É claro que se eu traçar uma aresta azul aqui, o problema acabou, já formei um triângulo aqui, né? Aqui, mesma coisa, se eu traçar uma aresta azul aqui, eu formei um triângulo. Quaisquer 2 desses 3 aí que eu ligar um com o outro com uma aresta azul, eu formei um triângulo. Entretanto, se eu não posso ligar nenhum deles com aresta azul, eu vou ter que ligar todos com aresta vermelha. E na hora que eu ligar os 3, 2 a 2 com aresta vermelha, eu formei um triângulo vermelho, certo? Então, acabou o problema. Porque ou eu formei um triângulo azul ou eu formei um triângulo vermelho, certo? Isso aqui, em teoria de grafos, é o seguinte. Bom, são os números de Ramsey, né? Esse R33 aqui significa o seguinte. É o menor n, tá ok? Quando eu faço um grafo completo, quando eu digo completo, quer dizer que eu tracei todas as arestas, né? Se eu faço um grafo completo em n vértices, então ou eu tenho um triângulo vermelho ou eu tenho um triângulo azul, certo? No caso aqui, isso é parte da prova de que o R33 vale 6. Por que é parte da prova? Porque eu provei que com 6
vértices, eu sempre consigo encontrar um triângulo azul ou vermelho, mas eu não provei que se eu tivesse só 5 vértices, isso não necessariamente seria possível. Mas isso é tranquilo de ver, por quê? Se eu puser só 5 vértices, eu tenho uma configuração na qual não aparece nenhum triângulo azul nem vermelho, que é eu fazer um ciclo de 5 vértices assim e um ciclo de 5 vértices assim, certo? Você vê que aí não aparece nenhum triângulo. Então isso prova que o R33 é maior do que 5, certo? E aqui nós acabamos de provar que ele é exatamente igual a 6. Então aqui nós temos uma estimativa para os números de Ramsey, né? Vale essa desigualdade aqui. O Ramsey de A e B é menor do que ou igual ao Ramsey de A menos 1B, mas o Ramsey de A, B menos 1. O que é esse Ramsey aí para a gente entender melhor? A e B são números inteiros positivos aqui, tá bom? Esse A aqui quer dizer o número de vértices de um grafo completo para o qual eu sempre vou ter um clique azul de tamanho A ou um clique vermelho de tamanho B é menor do que ou igual a esse número para essas quantidades que estão aqui. O que é um clique? Por exemplo, um 5 clique é um grafo completo de 5 vértices. Então eu tenho lá um grafo de N vértices. Dentre esses N vértices tem um certo grupo de 5 vértices, tais que todos eles estão ligados 2 a 2 por arestas azuis, certo? Então esse RAB é simplesmente o menor número de vértices para o qual eu posso garantir que se eu tiver o grafo completo, ou eu tenho um clique azul de tamanho A, ou eu tenho um clique vermelho de tamanho B, tá bom? Isso posto, aí nós vamos provar essa desigualdade aí que é bem interessante. E nós vamos provar isso da seguinte forma. Imagine um grafo, né? G de cardinalidade N, né? Com N vértices, o conjunto de vértices tem tamanho N, né? O grafo G não tem um A-clique, né? Um subgrafo completo de A vértices todo azul e nem um B-clique vermelho, certo? Então imagine que eu vou construir um grafo assim com essa propriedade, está aqui, né? Tem um monte de pontos, etc. E aí eu estou dizendo que não tem nem um A-clique azul, nem um B-clique vermelho. Então eu vou olhar para o conjunto de amigos de um cara qualquer, certo? Conjunto de amigos, eu digo assim, o conjunto dos vértices ligados a ele por azul, né? Então vamos dizer que fossem esses aqui. E depois eu vou olhar para o conjunto de vértices que são inimigos desse cara daqui de cima, né? Que estão ligados a ele de vermelho. O que eu vou observar aqui? Que se esse subgrafo aqui embaixo tiver um número de vértices que é pelo menos o RA-1B, o que isso aqui quer dizer? Que ou ele tem um clique azul de tamanho A-1, né, com A-1 vértices, ou ele tem um clique vermelho com B vértices. Então, repara, se ele tem essa quantidade de vértices, ele tendo um clique vermelho, eu contradisse aqui o fato de que ele não tem B-clique vermelho, né? Então, vamos supor que aqui dentro não tem um B-clique vermelho. Então, como tem pelo menos essa quantidade de vértices, tem um A-1 clique que é azul. Se esse A-1 clique azul aparecer aqui dentro,
Então, junto com esse amigo daqui, eu formei um A clique azul, porque a esse A-1 clique que estava aqui, eu adicionei o vértice daqui de cima, certo? Portanto, eu concluo que essa parte aqui não pode ter essa quantidade de vértices. Então, essa parte aqui tem no máximo essa quantidade menos 1 de vértices, certo? Para o outro lado, você só vai trocar B por A e vai fazer o raciocínio análogo. Então, essa parte aqui tem no máximo R, A, B menos 1, menos 1 vértices, certo? Bom, então eu acabei de estimar a quantidade total de vértices num grafo que não tem nenhum dos cliques, nem A nem B, né? Ele é no máximo 1 que está aqui fora, mais o R, A menos 1B menos 1, mais o R, A, B menos 1, menos 1. Ou seja, o N menor do que ou igual a essa soma que eu queria, menos 1, certo? Portanto, vale a contrapositiva, né? Se N não tem A clique azul nem B clique vermelho, então o N é no máximo isso. Se o N é pelo menos isso aqui, né? Então ele tem necessariamente um A clique vermelho, um A clique azul ou um B clique vermelho. Então eu provei que o Ramsey de A e B é no máximo isso aqui. Porque eu provei que qualquer configuração que tenha essa quantidade tem um dos dois cliques, certo? Bom, essa desigualdade aí é muito famosa. Dá para melhorar ela no sentido seguinte. Dá para dizer que esse menor ou igual aqui é menor, às vezes. Quando? Dá para eu dizer que ele é menor, estritamente, quando os dois números A menos 1B e AB menos 1 são pares, né? Dá para eu dizer isso aqui, certo? Se eles são pares, o que acontece? A igualdade aqui só ia acontecer quando acontecesse a igualdade aqui, né? Se isso aqui é par, então ele menos 1 é ímpar, ele menos 1 é ímpar, certo? Então aí o nosso grafo de N vértices, né, teria par mais par menos ímpar dá ímpar, uma quantidade ímpar de vértices. Se nós pensarmos só nas arestas que estão azuis, nós temos grau ímpar para todos os vértices. Então, um grafo que tem um número ímpar de vértices e todos os graus são ímpares, tem uma soma dos graus que é ímpar, o que nós já vimos que é impossível. Então, realmente, essa igualdade aqui não pode acontecer se esses dois amigos aqui forem pares, certo? Aí eu consigo dizer que a desigualdade é estrita. Isso é bom, por exemplo, para quando você quer estimar o R34, né? O R34, ele é no máximo, pela nossa desigualdade, o R24 mais o R33. O R33 nós já sabemos que é 6. O R24 nós já sabemos que é 4. Os dois são pares. Se os dois são pares, então eu posso dizer que é menor do que ou igual a isso menos 1. Portanto, eu vou chegar à conclusão de que o R34 é menor do que ou igual a 9, certo? Então fica como um problema para o espectador pensar o seguinte. Eu estou dizendo que ele é menor ou igual a 9. Na verdade, ele é igual a 9. O que você tem que fazer para terminar de mostrar isso é que existe um grafo com 8 vértices completo que você possa pintar as arestas de azul e vermelho, de modo que nem tem um triângulo azul, nem um 4-clique vermelho. Então, com esse desafio aí, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.